Estamos de volta, são 7 em ponto, falando agora desse calorão que o carioca vem sentindo, né? Se tá quente na rua, imagina dentro de um hospital sem ar-condicionado. E para piorar, se forem bebês internados. Está acontecendo lá no CTI pediátrico do Hospital Miguel Couto, no Leblon. Vamos conversar com o Guilherme Peixoto. Guilherme, ventilador já virou item fundamental na hora da internação, né? Bom dia. Pois é, que sufoco, hein, Silvana? Bom dia para você, uma boa terça-feira para todo mundo. O ventilador é kit de sobrevivência aqui no Hospital Miguel Couto, que é uma unidade de referência na zona sul do Rio. E a situação fica ainda mais grave quando a gente fala em CTI pediátrico. Imagina só a situação dessas crianças, desses bebês que precisam de ajuda e de socorro. A gente, claro, recebeu muitas mensagens nos últimos dias de pais muito preocupados. Tem até vídeos e fotos, você vai ver agora. Dá para ver o CTI pediátrico, as crianças internadas ali. E foi preciso colocar um ventilador para tentar refrescar um pouco mais o ambiente. Você vai ver também fotos que mostram o braço de uma criança vermelho, inchado de tanto calor, e o próprio equipamento do CTI pediátrico indica lá dentro qual é a temperatura. Quase 30 graus, uma situação grave. A gente está aqui ao vivo na porta do hospital, ao lado do Flávio Sá Ribeiro, que é representante do CREMERG, Conselho Regional de Medicina. Flávio, bom dia, obrigado pela participação. A gente está falando aí de CTI pediátrico, onde estão crianças, principalmente bebês. Qual que é a consequência desse aparelho de ar-condicionado quebrado de uma temperatura tão alta num ambiente como esse? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É muito importante que a gente lembre que crianças, principalmente as crianças que necessitam de CTI pediátrico, têm o seu mecanismo interno de regulação de temperatura muito rudimentar ainda, que não tem ele plenamente desenvolvido. Então tem extrema dificuldade de lidar tanto com temperaturas extremas quanto com nas altas e nas baixas temperaturas. Expostos a alta temperatura, a perda de água dessas crianças aumenta muito. E esse balanço, que a gente chama balanço hídrico delas, é fundamental para manter a saúde delas e o bem-estar delas. Quando você repõe, você faz cálculos de precisão, de volume. Então, por exemplo, uma criança de baixo peso, você calcula lá, deu 372 ml para fazer em 24 horas. Eu não posso fazer 371 nem 373. Ou seja, essas crianças estão em risco. Estão em muito risco. Ao mesmo tempo, você não pode nem pensar em fechar esse setor, porque existe um grau de desassistência tão grande na rede pública acerca das unidades de terapia intensiva, que cada leito desse é uma riqueza da cidade. Você não pode abrir mão deles. Ao mesmo tempo, a solução encontrada, o ventilador, é péssimo do ponto de vista de disseminação de doença, porque você tem a figura do perdigoto, que são pequenas gotículas do suor, das secreções, que entram em suspensão e você, com o ventilador, você espalha elas pelo ambiente todo, promovendo a disseminação de algumas patologias graves. Muito obrigado pela participação. Claro, a gente procurou a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde, para buscar uma resposta. A Secretaria nos disse que o problema foi num motor de ar-condicionado, que esse motor foi substituído ontem, que técnicos estão trabalhando para agilizar a solução desse problema. Silvana. Até porque é gravíssimo, né? O bebê precisa de uma temperatura controlada dentro do hospital e é um absurdo a família ter que sair de casa com o ventilador embaixo do braço para conseguir dar o mínimo de conforto para o bebezinho, para o paciente. Obrigada, a gente vai acompanhar, Guilherme.